Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade à aula passada, falando um pouquinho sobre os reinos africanos. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre Mali, falou um pouquinho sobre Gana, sobre o reino de Coche, e hoje nós vamos falar sobre outros reinos e a contribuição que esses reinos africanos deu dentro da história, ou dentro da história, e o legado que nós temos hoje por conta desses reinos, que foram reinos tão importantes para a historiografia da África, mas também para nós, para os dias atuais. Ok? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o Império do Mali. Hoje nós vamos falar sobre alguns impérios também. Vamos começar a falar um pouquinho sobre o Império do Mali. Observe primeiro aí no mapa. O Mali está nessa porção aí meio verde escuro, marrom clarinho. Essa porção é a área territorial de Mali. O Mali foi formado por mandingas. Mandingas eram pessoas líderes daquela localidade. A expansão militar deles era muito intensa e essa expansão fez com que eles ampliassem os seus domínios. E aí observem que os domínios que foram ampliados foram a região da Mauritânia, Mali, já era Guiné e Senegal. Então percebam um dos primeiros elementos importantes para esses povos, que é a expansão militar. Economia de Mali, comércio de ouro. Percebam que o ouro sempre está presente nessas civilizações, né? Nós vimos em Gana também, na região de Gana tinha muito ouro, agora na região de Mali. Percebam o quantitativo de produtos e materiais que foram extraídos pelos europeus aí durante o século XVI. Mas vamos continuar. Outras atividades mineradoras, introdução do uso das tecnologias como a bateia e a escavação de poços. A bateia é uma das tecnologias aí que foram implementadas dentro da África. Eles criaram a bateia. E a bateia foi um instrumento que foi introduzido aqui no Brasil no processo do ciclo do ouro lá em Minas Gerais. A bateia é uma espécie de peneira de ferro, só que ela não tem uns furinhos como uma peneira, mas ela é no mesmo formato de uma peneira. Agora, sendo uma peneira toda de ferro. E nessa peneira, eles iriam até os leitos dos rios, pegavam ali um pouco da água e aos poucos eles iam derramando essa água e os sedimentos do ouro ficavam ali na parte de baixo dessa bateia. Então, olha aí um instrumento importante que nós utilizamos aqui no Brasil durante o ciclo do ouro, que foi a bateia, foi criado lá nessa região do Mali. Um dos pontos importantes. Declínio. O declínio de Mali ele acontece a partir de uma conquista. Povos conquistaram essa região. Isso era muito comum, pessoal. A gente viu na aula passada, em outras aulas também, que um povo forte, se ele invadisse aquela região territorial e aquela outra população fosse uma população mais fraca, eles perdiam aquela região, aquela área territorial para aquele outro que conquistou, certo? Declínio. Foi conquistado por uma de suas províncias, Cucuia, dando origem ao Império Songhai. Então, é um outro império que começa a se levantar agora, por conta aí do poder que existia dentro desse povo do Songhai. Os reinos Yorubá, Ifé e Benin. Observe aí, já são outros reinos. Vejam quantos reinos o Império Africano ele tinha. Ele já tinha uma organização social totalmente formada. Vocês perceberam aí, tanto nessa aula como na aula passada, a estrutura social, as estruturas econômicas, os produtos que eram cultivados, tudo era muito bem estabelecido. Mas quando os europeus vão para essas regiões, extraem muitos materiais e levando para os seus mercados, fazendo com que houvesse uma queda significativa nessas regiões, ok? Observe esse mapa, que mostra muito bem aí os reinos de Ifé e Benin. A cultura, língua comum, tradições transmitidas oralmente.
Essa tradição transmitida oralmente era conhecida como os griots. Os griots não, eles não sabiam ler, não sabiam escrever, mas os griots eles vão ter um papel importante nas civilizações africanas, não só em Fé e Benin, em outras localidades também, porque eles vão ser os livros. De que forma? Elementos culturais vão ser passados de geração em geração pelos griots. Uma pessoa mais velha passa informações para aquele mais novo de tantas e tantas coisas. E essa criança, ele cresce, ele começa a repassar o que ele aprendeu, e aquilo que ele aprendeu ele já repassa para uma outra pessoa, e assim sucessivamente. Então, ele vai ser o cara que vai transmitir oralmente a cultura daquele lugar, elementos que precisam ser repassados, que não podem ser esquecidos, nem deixados para trás. Então, é nessa perspectiva que os griots, eles vão iniciar essa trajetória. Eles não recebem pagamento por isso, mas eles vão ter um legado muito importante, porque eles vão transmitir a cultura deles, os elementos dele oralmente. Não vai ter nenhum registro escrito, mas vai ter o griot que vai repassar todos esses elementos, todas essas informações importantes, ok? O rei ele tinha poderes religiosos e poderes políticos, eram concentrados na mão dele. Economia, comércio e agricultura. Observe aí os elementos que nós temos aí dentro dessa economia: inhame, pimenta, amendoim, noz de cola, que nós conhecemos muito bem nesse noz de cola, mas nós conhecemos como dendê, e o algodão. Pessoal, lembrando e relembrando, todos esses produtos, eles foram extraídos, e muito mais, eles foram extraídos pelos europeus, ok? Reino do Congo é um outro reino importante, observa aí no mapa essa porção aí, meio cinza, meio marronzinho claro. Formados por várias etnias, o reino era liderado pelo Manicongo. Cada região recebia um nome diferente. Lá na outra região nós tínhamos o Mansa Musa, nós tínhamos o Mandinga, aqui nós temos o Manicongo. Então, cada região recebia um codinome diferente. Chefe político, econômico e religioso, na mão dele havia essa concentração de poder. Economias daquele momento, o sorgo, que está aí na foto para vocês. O que seria o sorgo? Aqui seria mais ou menos como o milho para nós. Ele é muito aproximado, vejo que ele parece bastante. Então, o sorgo é o milho. Inhame e grãos, comércio de pessoas. Percebam também nessa economia que a escravidão ela já estava permeando em relação à venda de pessoas, ou a comercialização de pessoas para o trabalho escravo. Nós vemos na antiguidade que uma civilização, quando ela invade a outra, quando ela é mais forte e invade outra mais fraca, aquela mais fraca, aquelas pessoas dali se tornam escravos. Mas nesse reino do Congo, particularmente, a gente começa a perceber que já havia um processo de comercialização de pessoas. Então a gente às vezes se depara e fala assim: ah, mas a escravidão só aconteceu quando os portugueses chegaram na África. Não. A escravidão já acontecia na antiguidade, dessa forma, quando um povo era conquistado, e especificamente também em outras regiões já havia o processo escravista de venda de pessoas, antes mesmo dos europeus chegarem naquela região, ok? Na América, o que foi que eles trouxeram? Quais os elementos que foram trazidos para cá? Os bantos, esse povo africano, os bantos imprimiam fortes traços culturais. Vamos ver esses elementos. A língua, o batuque, a palavra moleque, a palavra cochilo, farofa, todas elas estão relacionadas aí com as línguas africanas. Musicalidade, os tambores, a cuíca, tudo veio de lá. Os ritmos, como o samba, o jongo e maracatu, também vieram da África e hoje permeiam aí a Europa com esses elementos. Nós temos aí na imagem o samba de coco e o jongo, que é uma dança de roda.
E na parte religiosa nós vamos ter as confrarias católicas e os foguetes populares conhecidos aí. Nós temos como exemplo a Congada, que é uma espécie de festa religiosa, um trajeto religioso, onde ele contempla elementos africanos e elementos católicos, onde nós temos aí dentro dessa Congada uma coroação de um rei africano, ok? Nós temos também como elementos trazidos para cá a questão dos quilombos, que era o local de refúgio desses homens quando eles fugiam desse processo escravista aqui no Brasil. Seria um dos pontos de resistência. Eles resistiam, fugiam e se adequavam em outro local e viviam lá com suas famílias e com outras pessoas também. A capoeira, uma arte marcial também que vai ser trazida por eles e está dentro da nossa sociedade nos dias atuais. E aí nós finalizamos nossa aula de hoje com a atividade aí do capítulo 5, nas páginas 41 e 42. Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido todos esses elementos culturais de traços africanos e esses elementos que foram trazidos para nós estão tão perto, né, tão próximo de nós no dia a dia, mas que recebem um traço cultural muito forte e muito importante, que é dos africanos, ok? Obrigada pela atenção de vocês. Tchau, tchau. Até a próxima aula.